Pessoal, então a gente vai trabalhar aqui nesse tutorial a integração entre o Zotero e o Obsidian, tá ok? Então vamos lá. Então vamos abrir aqui o Obsidian, vamos começar por ele. Então abrir um Vault, né? Open Vault, que é abrir um cofre. Então se você vier aqui, ele vai estar em inglês. Se você se sentir mais confortável, você pode passar para português aqui nesse comando aqui. E tem aqui, abrir pasta como um cofre. Aí vamos clicar em abrir. Se você escolher uma pasta que está no Dropbox ou em qualquer outro sistema de nuvem, né, você vai ter acesso a essas anotações de qualquer computador que você conseguir se conectar aí a ela. Então eu criei esse vault aqui, esse cofre, e agora está aí, né? Então a gente consegue usar ele de qualquer lugar. Se a gente entrar nas opções aqui em configurações, a gente consegue instalar um plugin. Os plugins que a gente vai precisar são esses daqui, ó, plugins não oficiais, que são escritos por outros programadores, desenvolvedores que não o pessoal que desenvolveu o Obsidian. Então eles vão dar um alerta aqui para você de segurança, né, que eles não se responsabilizam porque são programas aí de terceiros. A gente entende, clica ligar os plugins da comunidade e clica nesse botão aqui procurar. E a gente vai escrever Zotero. E aí você vai encontrar aqui o Zotero Integration. Eu vou desinstalar ele aqui para começar de novo, né? Como se a gente estivesse chegando aqui a primeira vez. Você tem aqui o botão instalar. Ele vai aparecer uma notificação instalado. Só que nesse momento que ele está instalado, ele ainda não está funcionando, porque ele não está ativado. Isso é super importante, às vezes as pessoas esquecem. Então tem que clicar em ativar. E se a gente ler aqui embaixo, ó, ele fala para você que ele tem uma dependência, que é um plugin que a gente tem que instalar lá no Zotero. Então a gente vai pegar aqui esse plugin, vai abrir um site aqui e vai abaixar esse plugin aqui, ó. Tem aqui no site a instalação, ele vai falar, você tem que abaixar esse programa aqui. Ele vai te mandar para o GitHub, clica aqui no programa, abaixou, tá lá. Aí ele ensina você aqui, ó, você vai no Zotero, em ferramentas, add-ons, extensão, instalar do arquivo. Vamos lá, vamos fazer junto. Então a gente vem aqui em ferramentas, ou tools, no Zotero agora. Aí a gente vem aqui em add-ons e clica nessa engrenagem aqui do alto. E aí a gente instalar a partir de um arquivo. E aí a gente tem que lembrar aonde que a gente colocou aquele arquivo. Então tá ele aqui, por data. Ele fala, você tem certeza que você quer instalar? E você fala sim. E aí ele fala, olha, tá instalado, mas para funcionar tem que reinstalar, tem que fechar e abrir novamente o Zotero, né? Ele vai funcionar depois que você reinstalar. Reabrir. Quer reabrir agora? Aí a gente clica aqui. Ele vai reabrir. Então tá aqui o Zotero, né? E aí no Zotero a gente tem os nossos papers, né? A gente pode pegar aqui um paper qualquer, arrastar para o Zotero. É interessante que ele vai achar sozinho, né? O metadado, que são aqui o nome dos autores, a revista, a data, que ele vai usar tudo isso para construir as referências depois. Vocês veem que eu já fiz algum teste aqui antes, né? E aí a gente vem aqui e normalmente vamos ler o nosso artigo, né? Nossa, que artigo interessante, poxa vida, olha que bacana essa definição, e aí você vai lendo e vai destacando o texto nos trechos que você achar que são convenientes, que você vai precisar deles depois, né? Então tem aqui uma metodologia que chamou muito sua atenção, os resultados, às vezes você gostou da forma que está escrito, você fala, eu tenho anotações sobre escrita, vou guardar essa parte, e na conclusão, né, espera-se que a pessoa tenha deixado a mensagem do artigo bem clara e você quer guardar, você fala, nossa, olha que interessante, né? Vem aqui e destaca esse texto. Pronto, terminei a minha leitura, posso fechar o arquivo e a função do Zotero que é interessante é essa daqui de adicionar uma nota a partir das nossas anotações aqui, os destaques que a gente fez no texto, e aí então ele gera esse arquivinho de texto que está aqui na lateral, você pode exportar ele, usar onde e como você quiser, né? A sugestão que eu estou fazendo aqui para vocês é inserir no Obsidian, tá? Então vamos voltar para o Obsidian.
Então aí o que a gente tem aqui, que ter aqui desse arquivo que a gente está lendo? Deixa eu apagar esses outros para não gerar nenhum conflito aqui. Então tem as nossas anotações aqui. Agora eu quero transferir para o Obsidian. Eu preciso lembrar o nome do autor, porque depois que eu tiver aqui uma lista de muitos artigos lidos, eu vou precisar saber qual que eu quero passar para o Obsidian. Então vamos lá para o Obsidian. Então beleza, já instalei aqui, né, a integração com o Zotero, posso fechar. Essa janela aqui eu também posso fechar. E aí tem uma nota aqui, né? Lembrando que eu posso criar uma nota nova. Aqui na frente eu tenho uma nova aba, criar um arquivo novo. Posso, né? Anotações do artigo, qualquer coisa assim. E aí, como eu disse para vocês, vocês têm que lembrar o nome do autor. Por quê? Agora, a gente pode criar um atalho, deixa eu mostrar para vocês como criar um atalho. Você pode vir aqui em configurações, plugins não oficiais, e tem aqui o Zotero. Eu sei que ele está funcionando porque está ligado aqui, ó, tá? Se ele tivesse desativado, perceba, ele não está funcionando, agora está funcionando. Ele tem um botãozinho aqui, atalho. Se você se sentir confortável, você pode criar um atalho para chamar esse agente, que eu vou mostrar para vocês já já, de integração, né, com o Obsidian. Eu não uso porque eu tenho que ficar lembrando de mais uma coisa, mas se vocês estiverem numa fase que estão lendo muito, vocês podem clicar aqui e, por exemplo, inserir a anotação, né, que vai ser esse daqui que a gente vai usar, ó, inserir uma nota de um artigo. Você pode clicar aqui e apertar aí um botão, né, qualquer aí no seu computador. Então eu vou apertar aqui um F1, por exemplo. Tá? Então eu posso vir aqui. Agora, se eu apertar F1, ele vai fazer aqui uma conexão com o Zotero. E aí ele vai esperar, a gente tem que esperar, ele vai abrir aqui um programinha aqui. Por que ele não está abrindo? Vamos lá. Abriu. Aí agora que eu falei para vocês, tem que saber o nome do autor. Né? Esse é o mesmo sistema que a gente usa para fazer citações no Word, por exemplo, ou acho que no Google Docs deve funcionar também. E aí a gente vem aqui, né? A autora é a Samara Reis, então tá aqui. Aí é o artigo que a gente acabou de ler. A gente clica e insere as anotações, tá? Uma outra forma, pessoal, de chegar no mesmo lugar, já eu vou mostrar as anotações, mas seria apertando o teclado, o atalho Ctrl P no teclado, né? Que no Mac é Command P, que é o que eu estou usando. Imagino que no PC seja Ctrl P, né? Que é o mesmo de imprimir aí. Então estou com um pouco de receio como que isso vai funcionar no PC. E aqui, se você escrever Zotero, ele vai ter aquela mesma função, inserir nota into current document. Então vai chamar aquela mesma telinha vermelha, você vai inserir o nome do autor e vai inserir aqui as anotações que você fez lá, tá bom? Então são duas formas aí de chegar no mesmo ponto. A forma de descobrir aqui se você está na aba correta é quando aparece esse digite um comando, tá? E aí você escreve Zotero. E aí, uma coisa muito interessante, se a gente olhar aqui nas anotações, elas ficaram separadinhas, muito bonitinhas. Olha que interessante, microlitro veio como micro mesmo, né, do PDF, o que é muito bom, né, para evitar erros depois quando a gente estiver interpretando os dados de outras pessoas. E aí depois que a gente tem um monte de anotação, né, a gente pode querer saber de onde veio essa anotação. A gente tem duas formas de ir até a anotação. Através desse link aqui que ele nos leva exatamente aonde está a anotação lá no Zotero, ele vai abrir o Zotero, abrir o paper e te mostrar. Então você viu que se tivesse mais de um highlight aqui na mesma página, ele destaca para você qual deles que ele está mostrando, né? E também você pode falar assim, eu gostaria de, por exemplo, citar esse artigo, qual que é esse artigo mesmo, né? Queria lembrar de onde veio essa anotação, mas não queria abrir o PDF, você também pode clicar aqui no final e ele vai te mostrar aqui o artigo, né? Se você tivesse uma lista com muitos, ele estaria destacando para você o artigo do qual aquela anotação veio. E aí você pode usar isso para, por exemplo, fazer a referência do seu artigo que você está escrevendo lá no Word ou no seu editor de preferência, tá ok? Então, espero ter ajudado, esclarecido vocês aí com essa dica, tá ok?